Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast do Diário de Vacaria, seja muito bem-vindo. Na pauta de hoje, o esporte, e quando a gente fala em esporte, a gente sabe qual é o nome que é lembrado no Esporte Vacaria. Quero começar dando as boas-vindas para o meu grande amigo Fernandinho Maciel. Seja muito bem-vindo, Fernandinho. A todos que estão acompanhando nesse momento, né, nosso podcast do esporte. Também hoje quero agradecer e dar as boas-vindas ao Tony, né? É Wagner Antônio, mas eu acho que lá em Bonja ninguém conhece, né? Ao Tony, a Adriele, nossa secretária de Esportes e Lazer lá, dizer para vocês que é uma alegria muito grande nós poder estar aqui juntos para falar daquilo que a gente gosta tanto, que é de esporte, que é de lazer, né, secretária? Então, fazer esse, como diz o Lucas, esse ping-pong, né, positivo para quem gosta do esporte. E uma das coisas, Fernandinho, a primeira coisa, eu queria te fazer uma pergunta até para ti, Fernandinho, porque a gente falou semana passada, a gente fez um ping-pong do esporte de Vacaria. E aí, uma das coisas que a gente inseriu na conversa é que Vacaria está muito conectada com a região dos Campos de Cima da Serra. E aí a gente já olhou e disse assim, olha, vamos olhar para Bom Jesus. A gente começa por Bom Jesus, Fernandinho? Começa por Bom Jesus. Eu falo até na questão assim de representatividade, né? Todas as cidades elas têm uma importância muito grande, mas vamos levar para o contexto da Muxer, das competições e do incentivo às crianças, né? Que é o que nos move realmente, assim, nós da área dos prof. Então, o Bom Jesus tem se mostrado uma referência regional. E a gente geralmente costuma, Lucas, se inspirar nas referências. Então, nesse misto de admiração, de inspiração e de motivação para que todos nós, outros municípios, estejamos nessa toada, que a gente faz esse convite primeiro, né, à nossa querida Bom Jesus. Adriele, falando um pouquinho, então, vamos viajar lá para Bom Jesus e vamos começar a conectar as coisas, né? Então, seja bem-vinda. E eu acho que a gente queria mesmo entender um pouquinho, né, de como que foram esses primeiros quase 100 dias, né? Dia 10 fecha agora dia 10 de abril, mas como que está sendo esse início de trabalho lá na Prefeitura de Bom Jesus? Lucas, obrigada pela oportunidade. Fernandinho, colega. Profis. Isso aí. Obrigada pela oportunidade e como é gratificante tu ser reconhecido, né? E Bom Jesus estar assim com o esporte nesse nível. Isso com certeza para nós que estamos hoje à frente da secretaria é desafiador e ao mesmo tempo orgulho para o nosso município, né? Tão pequeno, mas de uma grandiosidade assim no esporte, né? A gente fica muito feliz. Os desafios vieram, né, no início, mas a gente já começou com chave de ouro, que nem diz, revivendo histórias, buscando aquilo que talvez ainda estava faltando e que as pessoas sentiam a falta, que é o futebol de campo. A gente iniciou dando um pontapé com chave de ouro, com certeza foi um pontapé bacana e foi bem valioso. O município abraçou a causa novamente, que o futebol de campo não estava acontecendo, e a gente iniciou com ele já logo no início do mandato, né? E com certeza foi bem válido, a comunidade abraçou a causa e bem participativos. Show de bola. Sabe que no último podcast o Fernandinho estava explicando como que o futebol de campo é importante para o município, né? E aqui na cidade, eu te confesso que não tinha essa proporção toda que o Fernandinho apresentou do futebol. Tu sente isso também lá, Tony, lá em Bom Jesus, que a realidade do futebol tem um espaço grande para crescer? Obrigado, Lucas, pela oportunidade, meu irmão Fernandinho, as portas estão abertas para a gente vir passar um pouquinho do nosso trabalho. Na verdade, a gente tanto entendia isso, quanto a gente já quis trazer de carro-chefe já as próprias escolinhas do futebol de campo, né? Que as bases estavam esquecidas, né? Nos municípios da região, na verdade, né? E sobre o nosso campo estava paralisado. Então, a gente entendeu que não era só começar a reviver novamente o futebol de campo, quanto precisava mexer na base para que os meninos fossem tendo o hábito de praticar aquele esporte que estava sendo esquecido na nossa cidade, né, Lucas? E uma das coisas também que chama atenção, que o Fernandinho estava me explicando, é que a comunidade em si, ela acaba criando a rotina de, e aí o que vai acontecer no sábado, né? Ou seja,
da questão de falta do que fazer para vamos jogar junto, vamos ter um churrasco, porque é o que acaba acontecendo meio que na sequência, né? Acaba acontecendo isso, Tony? O que tu acha? E já mudou todo o cenário, na verdade, ao entorno. A gente está fazendo os jogos do campeonato nosso no João Maria Padilha, lá na Baixada. E hoje o pessoal já pegou o hábito de estacionar os carros em meio aos 2 campos, né, o municipal e o Juventude, e ficam ali assistindo jogos. Depois tem uns espetinhos, churrasquinho, o pessoal se encontra tudo ali, os amigos ficam ali socializando sobre o que aconteceu nos jogos da tarde, e aquela expectativa, o pessoal já querem saber quem que joga naquele final de semana. O pessoal hoje já estava me mandando quem que vai ser o final de semana que vem, então muda todo o cenário daquele lugar, né, Lucas? Sabe que o Fernandinho tem torpedeado mensagens para nós aqui, para a cidade toda. A cidade está, digamos que assim, reaprendendo a gostar do futebol, de tanto que ele tem feito barulho, sabe? Literalmente, né? Fernandinho, cada vez mais os municípios vão se integrar ao redor do futebol de campo? Creio eu que, ou sonho eu, que os municípios se integrem acerca do esporte como um todo, né? Como um todo. O futebol de campo é ainda... no Brasil, o mais popular, né? É o mais praticado, né? Teve outros esportes que evoluíram, cresceram, vieram à nossa realidade, mas ainda o futebol de campo é o sonho, né? Do menino. E hoje da menina também, né? Hoje da menina também. Hoje a gente tem uma inserção de meninas muito grande no nosso dia a dia, né? Então, que legal, eu fico feliz, né, com essa iniciativa de Bom Jesus. Eu já havia até comentado com alguns amigos de lá que jogam, né, sobre isso, porque Bom Jesus tem uma tradição muito grande de futebol de campo, né? Teve times, nossa, memoráveis, né? Histórias assim que a gente traz hoje, como diz a Adriele, a prof. Adriele, secretária, resgatando histórias, né? Porque quem vai lá que joga tem as suas de agora. Quem já jogou ou participou como família vai trazer muita coisa na lembrança. Então, retomando ao que tu me questionou, meu amigo e colega, eu estou fazendo jornalismo, hein? Logo eu te alcanço. O esporte, ele tem que ser esse elo regional. Ele precisa ser. É através daquilo ali, sabe? O comércio é importante, isso vai ao natural, outras práticas são importantes, mas o esporte, sabe, é uma forma simpática, saudável e, vamos dizer assim, e necessária para o nosso dia a dia. O futebol, beleza, show de bola, nós não podemos nos esquecer, né, de todo um contexto de outras pessoas também que participam. Prof. Adriele, o Prof. Fernandinho levantou a bola e essa eu não posso deixar passar. Quando a gente está falando de esporte, você concorda que a gente está falando de saúde sem falar em doença? Isso já... Quando ele falou, veio em mim. A gente está desafogando os postos de saúde, a gente está prevenindo doenças, a gente está trazendo uma qualidade de vida para as pessoas que estão envolvidas, né? Porque ao mesmo tempo que o campeonato está, o atleta em ação, mas o lazer está acontecendo para todos. E isso é salutar, né? Então, isso é benéfico a todos. Isso traz qualidade de vida e saúde, com certeza. Verdade. Sem dúvida. Eu queria meter meu bedelho antes que o nosso âncora fale. Quais são as obrigações hoje da secretaria lá? Porque cada município ele tem uma realidade, né? Eu sou secretário em Vacaria, esporte e lazer, esporte, são praças, são academias ao ar livre. Nós não temos mais a cultura, né? A cultura e o turismo, elas passaram para outra secretaria aqui, que antes era junto. Como é que é lá em Bom Jesus? Também é separado. É separado? É assim. Nós E daí vocês lidam com o esporte e outras práticas? Isso aí. Outras práticas e também a função dos parques. Conosco também. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E a grama cresce, né? A grama cresce, a balança quebra e assim por diante. A gente vai solucionar esses problemas, né? É verdade. Adri, nesse começo, qual foi, assim, digamos que a tua prioridade? Porque a gente está falando do futebol de campo porque realmente ele é a paixão nacional. Mas o que tu colocou assim como prioridade nessa caminhada inicial? O que eu coloquei como prioridade? A qualidade daquilo que ia ser feito. Priorizar que o profissional, por exemplo, as escolinhas que estão acontecendo na cidade, que o profissional que estivesse atendendo essas crianças, ele desse
a verdadeira atenção à qualidade daquilo que estava sendo ensinado. O futsal, qualidade no futsal. O vôlei, qualidade no vôlei. O campo, que daí a gente voltou também a escolinha a acontecer, né? Que voltou o campeonato, automaticamente aguçou a escolinha a acontecer. A escolinha iniciou os trabalhos, a qualidade daquilo que era prestado perante a secretaria, né? Que fosse feito com qualidade o trabalho, né? Tony, do teu lado, como que está sendo a tua rotina lá? Tu tem trabalhado na formação dos times, organização dos times? Como que está a tua rotina lá à frente da supervisão do esporte? Na verdade, a gente veste a camiseta, né? A gente está na frente do trabalho para que tudo saia da maneira que o coração pede que aconteça, né? A gente organiza o campeonato e está à frente das escolinhas também. A gente hoje, nas nossas escolinhas, a gente conta com 176 meninos, então é uma demanda muito grande para você estar colocando categoria por categoria, para estar fazendo a prática. Todos querem jogar no mesmo momento, mas no mesmo momento que tem aquela ansiedade para jogar, você precisa colocar o teu trabalho, ensinando fundamentos, ensinando táticas, porque precisa. Não pode ser só uma recreação, né? Ela precisa ter algum fundamento, ela precisa dar um respaldo com o longo tempo, né? E foi isso que hoje, esses dias a gente estava conversando com as meninas. Hoje a gente está com o futebol feminino nosso lá, que está colhendo muitos louros, mas isso foi um trabalho que a gente começou lá em 2013, onde tinha menininhas assim que mal sabiam bater na bola, a gente foi dando fundamento. Hoje a gente está conseguindo ter bastante respaldo quanto ao feminino, né? Porque é um trabalho que ele tem que ter continuidade, então ele também tem que ter os fundamentos, ele tem que ter a lógica, né? E o trabalho a gente vem fazendo assim de uma maneira que às vezes fica cansativo, mas é prazeroso, porque você gosta do que tu faz. Então, quando você vai fazer aquilo que você gosta, sempre o prazer vem em primeiro lugar, né? Então, eu estou contente. A gente está tendo o respaldo da secretária. Não ia ser louco de dizer que não. Diga! Graças a Deus, trabalhamos juntos, assim, ó, sempre conversando, sempre conectado, sempre ela me pergunta o que eu acho, eu nunca vou dar um passo acima do que eu poderia, sem conversar com ela. Então a gente já vem de uma outra secretaria trabalhando junto, pegamos numa época de pandemia onde não pudemos organizar nada, né? Tinha um monstro invisível que isso aí é conhecido por todo mundo, né? Então, Deus ajudou que a gente tivesse a oportunidade de botar em prática o nosso trabalho, e hoje as coisas estão acontecendo. Vai ser difícil, a gente sabe que o trabalho... Você lida com a preciosidade de todas as famílias, né? Meu Deus. Então, você sabe que você tem que ter habilidade para lidar com essas coisas. Todo dia chega algo novo, mas graças a Deus as coisas vêm acontecendo de uma forma bacana, Lucas. Qual a expectativa de Adri? Na verdade, a expectativa é a melhor possível, né? A ansiedade para que logo já se façam valer as ações. A gente teve um primeiro encontro com os municípios, né? Onde a gente alinhavou algumas situações, onde a gente trouxe algumas necessidades que tivessem mudança, conseguiu passar sobre todos os outros, sobre crescimentos de deixar mais meninos serem inscritos, até seria um problema para a cabeça dos treinadores, porque, né? Mas achamos importante que tivesse mais inserção. A demanda no nosso município é grande nessa área e tem muita cobrança, até mesmo dos pais, sobre o menino não vai jogar, vai treinar e não vai jogar. Então a gente, levando em conta que temos 176 alunos na escolinha, como você faz para colocar 20 meninos inscritos? O que você faz com os demais atletas? É surreal, né? Então, todo mundo quer participar. A gente conversou ali com a maioria do pessoal, ali conseguimos aumentar o número dos inscritos e trouxemos novidades, né, para o pessoal, para tentar inserir o vôlei misto, né? O próprio veterano, que até então o pessoal estavam fazendo só as subs, né? E o feminino, até o ano passado teve a sub-20, que foi uma inovação. Esse ano a gente trouxe de indicação o veterano, para que se fizesse, até o pessoal achou melhor fazer em forma de torneio em um final de semana só, para que não ficasse tão puxado e tal. Fui eu que estraguei tudo. Eu disse que Vacaria vai ter um campeonato no final do ano, estraguei tudo. Mas
fica legal. Mas até de uma válido, forma, né? até de uma forma para ir resgatando aos poucos, né? Claro. E que venha de engajamento para os próximos anos, até. E em função dessa demanda que a gente tem lá de número de crianças, o anseio de todos participarem, né? Óbvio que é impossível, né? Porque onde tu tem 170 crianças inscritas, as categorias, tem categoria que tem mais de 50 alunos. Então, mesmo que aumentou o número de inscritos, não vai atingir a todos. Mas é algo super importante para nós lá, né, Tony? De secretaria, era um pedido, foi um pedido muito grande para nós, uma demanda que chegou no início da administração. Porque o atleta, o mini atleta, né, como a gente brinca, dele ir participar de uma viagem ou da composição de um banco, também é participação, né? Também é crescimento, é aprendizado, né, prof? Isso aí, com certeza. Inclusive, a gente iniciou na sexta-feira agora um campeonato de X2 com as categorias de base para a gurizada lá. E foi muito bacana. Lotou o ginásio já no primeiro dia de competição, já para inserir, né? O objetivo disso era inserir essas crianças à competição, porque eles querendo ou não, estão ali se esforçando para uma hora competir. E foi bem bacana, né, Tony? Só para você ter uma noção, a gente tem 66 duplas inscritas entre o Sub-9 e o Sub-17 no X2. Quase todos que estão no projeto. São 107 jogos. 117 jogos para se fazer, para se achar os campeões das subs. Só que a gente, no momento que a gente tem o sonho de fazer inúmeras ações, só que tipo, essa era uma novidade que a gente precisaria ter o respaldo dos pais e a gente teve. Ai, que legal. A coisa bacana assim, os pais chegando com os meninos, que hora que joga. Deu vontade de copiar, hein? Deu vontade de copiar. Eu acho que a gente levantou a bola. Aí. Sabe o que eu fiquei pensando em relação a isso? Porque o Tony tinha levantado a bola antes, tu falou da recreação e agora a gente está vendo um engajamento muito grande. Mas eu acho que uma pergunta que fica aqui para vocês é que a pessoa quando entra, né, digamos que assim, para a rotina do esporte ou para o hábito do esporte, a recreação ela se soma a uma competitividade muito significativa. Porque ele não está só fazendo a recreação, né? Alguns atletas, algumas pessoas que se dedicam ali no esporte, eles levam a sério ser um esportista melhor. Concorda com isso? Concordo, Sim. Com certeza. Sim. E essa foi a preocupação de daqui a pouco não deixar muito número de meninos fora para eles não perderem este foco. Porque os relatos que chegam para a gente antes como pai e agora como fazendo as coisas acontecer, o menino perdeu a vontade de ir porque daqui a pouco estava fora dos jogos, não estava inscrito. Eles perdem o foco, perdem a vontade de estar, né? Então tu tem que ter muita habilidade para cuidar, para não deixar eles desfocar, porque daqui a pouco para você perder um menino daquele ali. Semana passada eu comentei aqui no podcast, só tava Lucas e eu e toda vamos dizer assim, o pessoal que acompanha através da internet, e eu falei isso, que uma das formas de tu segurar o ser humano num caminho correto é o esporte buscando ser melhor. Mas no aprendizado é melhor do que na competitividade. Às vezes não. Às vezes tu tem que instigar um pouco a competição para ele querer ser profissional, né? Que a criança tem aquilo na cabeça, quero ser profissional do futebol, do vôlei, tal. Mantém esse sonho aceso. Que lá na frente, né? Deus vai encaminhar o que ele vai ser, o que ele não vai ser, mas no tempo que ele poderia passar ocioso ou caindo por outras veredas, ele está focado em ser aquilo que você instigou, que o professor instigou. Exatamente. Né? Daí aquele tempo ele não vai ser perdido. Isso né? aí. E nem vai se perder. E vai gerar também uma construção que não é só a questão da própria saúde dele, do ponto de vista biológico, né? Mas a gente vê também uma questão de disciplina, a gente vê uma questão de objetivo, a gente vê uma questão que hoje em dia, quando vai, né, numa empresa... Responsabilidade. Tu começa a olhar assim, poxa, o cara é um cara que tem uma conexão com o esporte. Poxa vida, então ele sabe que tem que acordar cedo, sabe que tem que ter horário, senão o time começa a jogar e ele perde o espaço dele. Né? Então, assim, a gente está falando, né, quando a gente faz aquela associação de dizer assim, é possível falar em saúde sem falar em doença? Sim, fala do esporte. É verdade. Isso aí. É verdade. Isso aí. Eu queria que o Tony passasse, Tony Adri, mas o Tony que
explanou essa aí na reunião da Muxer, explanasse aí o formato, aproximadamente, como pretende fazer da competição da Muxer, né? Do sub-9 ao sub-20 masculino e o feminino adulto. Como que a gente sabe, né? Mas para muita gente que estará acompanhando aí. Sim, sim. Na verdade, como a gente falou, os municípios se fizeram presente na reunião e agora a gente vai estar passando as fichas, né, para os municípios se inscreverem e vai fazer um novo contato. A partir do momento que os municípios vier trazendo as suas categorias, mas a gente acredita que por ser longa os trajetos, tem que fazer agrupada, né? Não, o ano que Bom Jesus organizou, se não me falha a memória, em 2014, na época ainda tinha o adulto normal. A gente fez todos contra todos e na época faziam parte ainda Cambará, fazia André da Rocha. Então a gente fez todos contra todos, a gente passou praticamente o ano jogando, né? E volta, né, naquele tempo. Isso, e daí todos os municípios recebiam visita, mas todos visitavam, então ficou caro. Hoje não é a realidade. A arbitragem, assim, né? Então, o que acontece? Hoje a gente está pensando em fazer ela agrupada, tipo... Porque o ano passado eu recebia Bom Jesus, mas Bom Jesus não me recebia, né? Aí eu ia a Muitos Capões, mas Muitos Capões não vinha aqui. Era uma forma de economizar. Então, tinha essa questão, assim, né? Acho que não era grupo ano passado, né? Acredito eu que não era grupo. Era assim, como é que eu posso dizer assim? Era cortado o ida e volta, né? É, isso aí. Nós está fugindo das palavras, como dizia minha avó. Até foi levantada a hipótese de devolver o jogo agora nessa nova temporada. Tipo, aqueles que não tiveram a visita do município N, esse ano receber virar. Inverter, né, a forma de visitação, né? A gente esbarra sempre no financeiro, né? Sempre no financeiro, então sobre a fórmula esperar ver os municípios que vão estar se inscrevendo para a gente chegar no número definido para saber a forma se é de grupo, se é todos contra todos, né? Para poder chegar nesse número exato, né? E as meninas? As meninas, elas estão no adulto, né? Tem um campeonato só para o adulto, que eu acredito que deve jogar de 16 para cima, né? Mas a atual diretoria, ela pretende assim, meninas de 11 pode jogar lá com o sub-13, aliás, com o sub-10, né? É sempre uma para trás, né? Vai ser essa permissão, porque o que tem de menina jogando futebol, Adri, olha... Na verdade, até foi levantado também essa hipótese sem problema algum. Eu acho que desde que seja inserção e seja saudável, vamos continuar dando esse trabalho para que eles joguem, né? Nunca para que não tenha possibilidade não possa participar, né? Então, se já tinha necessidade disso acontecer, se acontecia, ainda a gente não tem conhecimento, mas... Da nossa parte, a gente vai fazer que isso aconteça para que todo mundo tenha inserção, né, Adriano? Com certeza. A gente precisa olhar também para outras modalidades. Além do futebol, que está muito forte, a gente tem falado dele durante toda essa nossa conversa, mas a gente sabe que é realidade. Adriele, dá para falar... Tem outras modalidades crescendo lá em Bom Jesus que a gente possa deixar registrado aqui? Sim, o vôlei, por exemplo, tá muito bom. E o que nos surpreendeu foi as crianças que nunca tinham praticado, procuraram a secretaria para praticar. Crianças com 6 anos, né? O início lá é 6 anos para se inscrever nas escolinhas. E foi uma procura gigantesca, assim, dessa idade que não tinha. Então, eu acho que, inclusive, brilhou os olhos, né, das crianças em participar, em fazer algo, entendeu? Não sei tão bem se é porque eu já trabalhava com crianças, com meninas, acabou algumas aparecendo porque a Prof. Drica estava lá. Saudade da Prof. Drica. Então, mas cresceu, com certeza, a modalidade do vôlei. Aquelas crianças que já praticavam, mas apareceu bastante crianças novas. E isso é bacana, né? Porque está crescendo. E para não deixar passar também, né? A gente tem a intenção de continuar fazendo as rústicas. É uma outra forma, assim,
eu, quando era menino, eu corria, que nós tínhamos a corrida de Bom Jesus lá, eu nunca mais esqueci. Tipo, eu tinha 12 anos e eu ganhei a de meninos. Eram 7 km, 195. Meu Deus. Geralmente, hoje ela fica cinco? em torno de 5, 4. Então, quanto era difícil na estrada de chão batido, lá nós correndo. Não fala muito, Tony, que eles vão descobrir tua idade. E hoje, tipo, a gente... Quando estava em outro momento no trabalho, a gente trouxe a rústica do queijo artesanal serrano também. E agora também ela tá com bastante força e a gente tem a intenção de continuar. A gente tem o taekwondo também, né? Que tem meninos que já tá indo até internacionalmente representar o município, tudo. Legal. Com bastante respaldo, com bastante condição de chegar e ser campeão, entendeu? Então, a procura sempre está grande pelos esportes lá, né? O município nosso sempre abriu bastante as portas para todas as modalidades, né? E agora, chegando perto do Jergues, acende mais ainda todas as modalidades. Começa a aparecer um ping-pong, começa a aparecer um atletismo. Então... sempre eles estão querendo inovação e a gente não pode se acomodar. Sempre tem que estar Já dando... tem jovens procurando a gente com jiu-jitsu, né? Então, tipo assim, tá tendo taekwondo, mas tem outra modalidade que eles querem inserir, tem outra. Então, e tudo a gente tá tentando trazer para a secretaria. Com certeza, aquilo que tiver ao nosso alcance vai acontecer, sem dúvidas, né? Aí, para não deixar passar batido, esse final de semana a gente tem um torneio alusivo ao Dia da Mulher, né? Que estamos fazendo em parceria com a Câmara de Vereadores de Bom Jesus. O nosso vôlei tem crescido a passos largos. Torneio de vôlei. Isso. Torneio de vôlei. E foi uma das bandeiras que a gente levantou, né, na Taça Muxer, para que se voltasse uma vez. Já tinha também o misto, para que se voltassem de novo com essa prática, porque não pode ir ficando de lado, porque o futebol vai tomando conta, e daqui a pouco você se envolve ali, parece que está levantando só aquela bandeira, mas na verdade no coração do esportista sempre tem um espaço para todas as outras, né? O nosso final de semana vai estar lotado, porque na sexta-feira tem rodada do veterano, tem do X2. No sábado tem troca de faixa do taekwondo e no domingo o campo. E o torneio de vôlei. Gente, eu queria agradecer demais pela vinda de vocês aqui. É um momento muito importante, né? A gente conseguiu abrir esse espaço aqui no Diário, nessa construção que a gente está fazendo, Fernandinho, para que a gente consiga, né, através, né, dessas lideranças do esporte de toda a região, que as notícias sejam cada vez mais repercutidas. Então, a gente quer deixar o convite, né, através da assessoria de vocês, através das pessoas envolvidas, que nos mandem também atualizações em relação, né, a campeonatos, atualizações em relação aos outros esportes, porque, assim, se a gente conseguir atingir o nosso objetivo de crescer o esporte da região, que é o que a gente está se propondo a fazer, a gente vai cada vez mais valorizar essas pessoas de uma outra maneira. Mas para que isso aconteça nessa caminhada que a gente está fazendo, a informação é essencial. Então, assim, poxa, teve uma troca de faixa, manda uma foto. Né? E a gente fala muito sobre a questão de não só pensar no Instagram, manda mensagem pelo WhatsApp, porque daí a gente consegue valorizar em outros canais também. E é isso que a gente está fazendo. Fernandinho, para fechar, mais alguma consideração tua? Só agradecer, né, os irmãos aí de Bom Jesus, a Drica, o Tony, né? Melhor assim, né? Melhor assim, né? Isso aí. Dizer para vocês assim que eu sou um admirador da cidade, do trabalho de vocês, né? E do povo lá de Bom Jesus, e que a gente fica muito feliz em poder estar na mesma sinergia, na mesma assim vibe, né? Como diz o jovem, dessa questão esportiva, né? De abrir portas, né? E fazer corações sonharem. Isso aí. Fernando, só para não aproveitar, né? Que já que a gente está com a rotina semanal, conta para nós em um minutinho como é que fechou o final de semana. Tivemos rodada do Amador. Final de semana a gente teve rodada do Amador em Vacaria, né? Tivemos também o lançamento do nome do campeonato Série B, que é o goleiro Elias Cruzel, campeão paranaense agora, né? Ele é vacariano aqui. Ele saiu de Vacaria, foi para o Juventude, do Juventude foi para Chapecoense. Ele estava naquele grupo daquela tragédia, jogou lá em Barcelona num jogo que foi para resgatar fundos, né, para a comunidade de Chapecó, ali, para as famílias. Se destacou lá no norte do país, jogou no América Mineiro, foi bem lá, acho que foi vice-campeão mineiro naquele ano, no ano passado, e agora está aí. E por que a gente destacou o Elias, né? Uma, porque é importante a gente destacar quem está aqui,
né? Quem está ainda entre nós, não que não se deva o respeito, né? Mas, de certa forma, toda a entrevista, o Elias, um abraço para o povo de Vacaria. E isso, né, arrepia, é muito bom. Tivemos aí muito pádel, muito vôlei de areia, e vamos ter campeonato agora o dia 13, enfim. Mas o futebol de campo foi o destaque desse final de semana, parando agora com a Série B, e no próximo final de semana temos o início da Série A, que aí sim leva o nome do senhor Adonis Lima, né? O tio Adonis aí, que esse sim nos deixou, né? Um grande incentivador do futebol, mas que vai ser lembrado sempre. Eu só vou puxar um pouquinho a bola também, lembrar que esse final de semana a gente teve a turma do Muay Thai, o pessoal lá da Noshang participou de uma competição importante, tiveram ótimos resultados, então teve a vitória de José Lucas, o Bruno De Favre, que está mandando super bem, o Matheus da Fonseca Prates também, e o João Huff Mondadori, que também tá, a turma jovem está forte no Muay Thai, está muito bacana aqui na nossa cidade. Bacana. Então a gente faz esse registro aí. Pessoal que está acompanhando o esporte agora no Diário de Vacaria, cada vez mais presente, toda semana a gente está trazendo um boletim, convidando pessoas que fazem o esporte acontecer em toda a região. Muito obrigado por ter acompanhado esse podcast. Por gentileza, pessoal, compartilha o podcast, comenta ele, porque é uma forma que a gente tem de fazer essa bola de neve do bem andar para frente. Então, assim, a sua participação faz toda a diferença. Obrigado mais uma vez, continua acompanhando o Diário de Vacaria, a qualquer momento a gente volta. Valeu, pessoal!